Eu acabei de trazer para vocês uma matéria, né, falando sobre as medidas do governo Lula para... não sei como ele vai fazer isso, mas eu não vejo nenhuma saída economicamente que não leve o Brasil a um abismo financeiro, falando que ia criar uma legislação para tornar a Lei Magnitsky no Brasil inválida. O que não é bom, porque para isso você tem que se desvincular do dólar e dos países que negociam com dólar, o que vai deixar o Brasil praticamente numa margem muito pequena. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, né? A China, apesar que a China ela negocia com dólar, mas eles brigam com os Estados Unidos o tempo inteiro, é uma economia muito grande, ela vai comprar essa briga, não tem nenhum problema, afinal de contas ela quer ganhar o Brasil, ela quer, né, abarcar o Brasil aí, ser mais um dos vassalos dela. Enfim, né? Então você vê, é só ditaduras mesmo que vão negociar com o Brasil ali nesse sistema aí. Nós vamos ficar sem opção, o que ao invés de nós termos o poder de barganha, nós vamos ter o poder apenas de aceitação. Sim e não, sim senhor, né? Mas enfim, nesse entendimento, nós vamos perceber, nós podemos avaliar que o Brasil vai entrar numa crise financeira. Mas olha só o título dessa matéria aqui, gente. Déficit Gêmeos, Brasil caminha para rombo recorde. E olha que nós nem entramos ainda na Lei Magnitsky, como o Lula está tentando evitar. Imagina. 15 de setembro de 2025, segunda-feira, na descrição chave Pix, seja um patrocinador, apoie o nosso canal. Link de convite para o grupo do WhatsApp, onde você recebe as matérias e as lives para acompanhar tudo em primeira mão. E link da matéria também na descrição, matéria da Revista Oeste. Olha só, gente, presta atenção. Esse comecinho aqui me lembra a frase de Lula: 40 anos em 4 anos. A menos de 2 anos da eleição presidencial, o Brasil enfrenta o avanço dos chamados déficits, com S. Gêmeos. A economia registra rombos simultâneos nas contas fiscais e externas, cenário que pressiona a dívida pública e coloca o país entre os mais desequilibrados do mundo. E é por isso que a China está se achegando ao Brasil. Porque ela vai se aproveitar desse desequilíbrio para comprar as coisas no nosso país a preço de banana. E aí eu volto, gente, àquela venda daquela jazida de minério lá de níquel, né? A China comprou por 500 milhões, quando uma empresa turca ofereceu 900 milhões. E eu me pergunto, por que eu rejeito 900 milhões e vendo por 500 milhões? Eu fico me perguntando, gente. E só tem uma explicação. Brasil, vassalo da China. Não tem poder de escolha para quem vai vender. Vende para a China, porque a China está abarcando o país. E a esquerda dizendo que é os Estados Unidos, o Brasil é vassalo dos Estados Unidos. Não, queridão. Com os Estados Unidos o Brasil crescia. Com a China está crescendo no Brasil. O quadro repete com diferenças de intensidade a trajetória que precedeu a crise no segundo mandato de Dilma Rousseff. A principal causa do desequilíbrio atual está no aumento de gastos promovidos por Luiz Inácio Lula da Silva, desde o início do terceiro governo, que aqueceu artificialmente a atividade econômica e comprometeu a sustentabilidade das contas públicas. Mas eu acho que agora, com Bolsonaro preso, porque o problema do Brasil era Bolsonaro, né? Agora Bolsonaro condenado, provavelmente preso, aí eu acho que agora tudo deve mudar e melhorar, né? Vocês que vão no mercado aí, gente, já baixou o preço de alguma coisa? Né? A picanha já ficou barata pra vocês aí que, né, já? O Bolsonaro foi condenado, gente, pelo amor de Deus. Tem que baixar o preço da picanha agora, né? O cara era o culpado, pô. O déficit nominal, que inclui as despesas com juros, tornou-se o maior
peso sobre o orçamento. A Selic, taxa básica de juros, mantida em 15% ao ano para frear a inflação provocada pelo excesso de gastos, fez explodir o custo da rolagem da dívida pública. Opa, peraí, gente, mas não era culpa do Campos Neto também? A Selic em 12,70. Ai, culpa do Campos Neto. É culpa do Campos Neto, malvadão. Agora é o Galípolo, gente. Tá em 15. Cadê a Globo? Cadê o Fantástico? Cadê a esquerda militante que tanto gritava contra o Banco Central? Dizendo que era o desmonte do Banco Central. Cadê vocês agora, gente? Nos 12 meses até junho, o gasto do setor público com juros se aproximou de R$1 trilhão. Esse montante levou o déficit nominal do governo a atingir 7,12% do Produto Interno Bruto, PIB. O índice se amplia ainda mais quando se inclui estados e municípios, chegando a 8,5% no total e aumentando. A fatia referente apenas aos juros responde por quase todo o resultado negativo. Com isso, a dívida bruta avançou para 77,5% do PIB em julho, aumento de só 6 pontos percentuais em pouco mais de 2 anos e meio. Gente, deixa eu ler isso aqui para vocês de novo, porque eu quero que vocês gravem esse número e depois pesquisem aí. Com isso, a dívida bruta avançou para 77,5%. Vocês sabem quanto estava a dívida pública quando Bolsonaro pegou o Brasil em 2019? Em 2019, 78, qualquer pipoca. Gravem. Você sabe quanto estava a dívida pública quando Bolsonaro entregou o país? 72 e qualquer pipoca. Olha a quantidade que Bolsonaro levou para derrubar em 4 anos. De 78 para 72 e qualquer coisa. Levou apenas 2 anos do governo Lula para nós chegarmos em 77,5. A gente ainda tem, quer dizer, 2 anos, né? 2 anos de uma besteirinha. A gente ainda tem mais ou menos. E olha que esses cálculos aqui é dos 2 anos, gente. Não é nem dos últimos 2, não. É dos primeiros 2 anos. Ainda falta o cálculo dos 2 anos restantes. Já estamos dentro, né, desse novo cálculo. Já tá valendo o restante dos 2, mas não foi calculado ainda. Vai ser. Porque ela fecha com 12 meses. Então não fechou, ainda vai. Mas vejam, com 2 anos de governo Lula, nós já voltamos, nós já regredimos praticamente ao que Bolsonaro pegou. Ou seja, o que nós avançamos economizando, Lula gastou, o que o Bolsonaro levou para economizar em 2 anos, em 4 anos, Lula em 2 já vai gastando tudo. Então, Bolsonaro pega em 78%, entrega o Brasil em 72%, Lula pega em 2023 em 72% e agora nós estamos com 77,5%. E aumentando, gente. Pelo andar da carruagem, essa dívida vai chegar aos 80%. Mas é claro, né? Faz o L. Tá bom. Ó, com isso a dívida bruta avançou para 77,5% do PIB em julho. Aumento de 6 pontos por cento em pouco mais de 2 anos e meio. Poucos países, prestem atenção, poucos países registraram crescimento tão rápido no endividamento nesse período. Alguma coisa Lula tinha que fazer rápido, né? Nem que fosse endividar o Brasil. No setor externo, o déficit em conta corrente mais que dobrou em um ano, passando de 1,4% para 3,5% do PIB. A piora reflete o saldo menor da balança comercial, a expansão das importações e o aumento das saídas líquidas de serviços e rendas, sobretudo nas remessas de lucros e dividendos. Sabe o que está acontecendo no Brasil hoje, gente? Nós estamos tendo uma evasão de investimentos estrangeiros. Empresas estrangeiras estão deixando de investir. Muita gente está tirando dinheiro do Brasil, e é aí aqui que reflete esse setor que a gente está lendo agora.
É o que vem externamente. Tá todo mundo saindo fora, todo mundo vazando. Esse movimento reforça a vulnerabilidade da economia brasileira diante do cenário internacional. A combinação de déficits internos e externos sinaliza fragilidade estrutural e reduz a margem de manobra para o governo nos próximos anos. Olha aí. O contraste com os 2 primeiros mandatos de Lula é evidente. Naquele período, o país conseguiu gerar superávites primários específicos que ajudaram a conter a dívida e a melhorar a percepção internacional. Agora, o endividamento cresce em ritmo acelerado, sem sinais de reversão no curto prazo. Aí. Tá vendo aí? Tá aí. É o nosso governo, gente. E qual é a ação de Lula em referente aos Estados Unidos? Ao invés de ficar quietinho, tentar negociar, ganhar tempo, a própria China, gente, a própria China, por mais que eles entrem em conflito com os Estados Unidos, mas eles estão tentando negociar. Por que a gente tem que ser do contra?